E aí, galerinha do 7º ano, tudo bem? Tranquilo com vocês aí? Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o reino fungi. Por que a gente vai falar do reino fungi? Bom, a gente já viu nas outras aulas, a gente já falou de bactéria, já falou de protozoário, já falou de alga, já falou de vírus e agora a gente vai falar do reino fungi, tá? Bom, esse reino, pessoal, ele é muito incrível, ele é maravilhoso, tem coisas assim muito diversas. Muita gente, né, quando começou a estudar o reino fungi, acreditava que eles eram plantas, mas hoje a gente vai ver que não são, eles são de um reino específico e a gente vai ver o porquê e quais as características dele. Bom, vamos começar com a primeira característica. Eles são eucariontes. O que isso quer dizer? Que eles possuem um núcleo organizado, possuem material genético dentro do núcleo e também possuem organelas membranosas, como as mitocôndrias, por exemplo. Uma outra característica é que eles podem ser tanto unicelulares quanto pluricelulares. Lembrando que isso significa unicelular, uma célula, pluricelulares, várias células. Aqui está uma imagem. Ó. Então, um exemplo de unicelular são as leveduras e um exemplo de pluricelulares, os cogumelos, tá? Pode passar. Bom, e como que é a estrutura do fungo? Bom, vamos começar aqui com uma célula. Então, a gente tem uma célula. Quando a gente tem um conjunto de células, a gente vai formar uma hifa. E quando a gente tem um conjunto de hifas, a gente vai ter um micélio. Bom, aqui tem um ponto. Geralmente, quando a gente fala de plantas e animais, quando a gente tem um conjunto de células, a gente forma um tecido, né? Um tecido com uma função específica. No caso dos fungos, isso não acontece, pessoal. Eles não formam um tecido verdadeiro, tá? Então, quando a gente junta todas as hifas, a gente tem um micélio. E aí a gente forma toda essa estrutura. Então, tudo isso daqui é o micélio. E aqui a gente chama, né, de dar o nome dessa estrutura de talo, tá? Pode passar, por favor. Então, como é micélio e não tem um tecido, né, verdadeiro ali, a gente separa assim. A parte que fica embaixo da terra, no caso aqui, né, falando de um fungo pluricelular, o micélio que fica embaixo da terra a gente chama de micélio vegetativo, tá? O micélio que fica acima da superfície onde ele está, a gente chama de micélio reprodutor, onde a gente tem a estrutura reprodutiva, aqui embaixo a gente tem os esporos, né, as estruturas produtoras dos esporos, e a gente chama essa parte acima da superfície de corpo de frutificação, tá? Bom, e quais são as características, então, dos fungos? Vamos voltar às características, né? Bom, ele tem parede celular, pessoal, de quitina. E quitina é uma característica, né, dos animais. Não, as plantas não têm quitina, né? E qual que é a reserva de energia? No caso dos fungos, é glicogênio, como nos animais. Lembra que lá nas plantas a gente tem o amido, né, de reserva energética. Aqui a gente tem glicogênio. E eles não possuem cloroplastos, então também não poderiam ser do reino vegetal, né? Uma outra característica, pessoal, é o tipo de alimentação. Como que eles comem, né? Bom, eles são heterótrofos. Isso quer dizer o quê? Que eles não produzem o próprio alimento, eles precisam buscar ele do meio, né? E como eles fazem isso? Através da absorção. Eles liberam uma substância no meio que vai degradar aquela matéria orgânica que está ali, e aí eles vão absorver essa matéria orgânica, esses nutrientes para eles, tá? E tem dois tipos, os biotróficos e os saprófitos. Qual que é a diferença? Os biotróficos, eles se alimentam de matéria orgânica viva. E essa matéria orgânica não pode morrer, porque se morrer ele vai perder o hospedeiro dele e não vai ter mais como se alimentar, tá? Já os saprófitos, eles se alimentam, né, absorvem matéria orgânica em decomposição. Então, eles estragam os alimentos, como esse caso aqui, parece um açuquinha gostoso no morango, mas não é, é mofo. Aqui nessa foto também a gente tem a laranja, né, apodrecendo, ou seja, está enchendo de fungo ali nela. E aqui é a doença do ferrugem, que ataca muito a agricultura. E nesse caso aqui, ela não pode matar a planta, porque se ela matar a planta, ela vai perder o hospedeiro e aí ela não vai ter como se alimentar, né? Uma outra coisa que eu tenho que falar que é muito importante, pessoal. Quando você vê lá aquele mamãozinho que começou a fungar ali na pontinha, e você fala, vou cortar a pontinha aqui, tá tudo resolvido, mando pra dentro, não vai ter problema nenhum, né? Mas como a gente viu, na característica do fungo, ele tem um micélio vegetativo, que é aquele que fica embaixo da superfície. Então, quando você corta o fungo, você não sabe até onde está o micélio espalhado ali dentro, né? Então, se você cortar, talvez ainda tenha micélio lá, ainda talvez seja contaminado aquele alimento. Então, talvez não seja muito legal, né? Coloca ela na composteira e usa ela de outra forma, tá?
Uma outra característica que a gente tem também dos fungos é que eles são aeróbios, ou seja, eles respiram oxigênio, ou eles são anaeróbicos também facultativos, ou seja, eles fazem fermentação. Isso acontece também no caso das leveduras, né? Elas fermentam, elas fazem fermentação. E uma outra coisa é que elas precisam de uma condição específica para viver. Na verdade, os fungos eles se espalham por aí, mas tem algumas condições que favorecem, né, o aparecimento dos fungos e a sua proliferação, que é o calor, a umidade e a pouca luz solar, né? E onde eles estão? Se a gente encontra fungo? Em todo quanto é lugar, pessoal. Na água, no solo, no ar, em tudo quanto é lugar, tá? Lá na sua parede que tá mofada. Pois é, acontece. E como que é a reprodução dos fungos? A gente tem aqui a tanto sexuada quanto assexuada. E eles se produzem por esporos. Então, os esporos, eles vão ser liberados no ar, tá, pessoal? E tem muito esporo no ar, muito. Eles liberam esses esporos no ar até eles encontrarem uma superfície que tem aquela condição que eu acabei de falar. Calor, umidade, pouca luz. E aí eles vão germinar, vai acontecer a germinação desses esporos. Quando ele germinar, ele vai fazer a formação do micélio vegetativo. E aí ele vai se desenvolver e vai fazer o corpo de frutificação, vai crescer, tá? Bom, agora a parte que interfere, né? Qual que é a importância desses fungos, né? Da gente entender o reino dos fungos. Bom, eles são decompositores primários da matéria orgânica, como eu falei, no caso dos saprófitos, né? São responsáveis pela reciclagem dos nutrientes, então é muito importante porque eles devolvem todos aqueles nutrientes que ficariam ali naquela matéria orgânica pro solo, né, no caso. E eles também, pessoal, uma parte ruim é que eles fazem apodrecimento, né, de madeira e de alimentos, né? A gente perde muito alimento com isso, infelizmente. Aqui, no caso, ó, um mofo da parede, no chão, aqui, no caso de saprófitos, e aqui, destruindo a madeira, apodrecendo a madeira. Uma outra importância, pessoal, os fungos, eles fazem uma associação mutualística com raízes de plantas, que a gente chama de micorrizas, né? 80% das plantas fazem esse tipo de associação e é muito importante para ambos, porque os fungos vão fornecer alguns nutrientes ali aquele lance dela lançar substâncias e soltar aqueles nutrientes da matéria orgânica vai facilitar para a raiz da planta absorver, porque se tivesse ali em macronutriente ela não conseguiria. Aí como ela diminui, né, o tamanho dos nutrientes, porque vai liberar aquela substância, vai facilitar para a raiz da planta absorver, tá? E para os fungos é bom também, porque ela vai ter uma estrutura aqui para se fixar. Na agricultura, também tem um ponto negativo, que é o que eu falei da doença do ferrugem, né? Que ela vai atacar essas plantações. E aí é um principal patógeno, é uma principal doença aí que ataca e destrói muito a agricultura. Então tem um ponto positivo e um ponto negativo, tá? Além da alimentação também, né? Que a gente consome. E na saúde, pessoal? Bom, na saúde pública, os fungos também interferem bastante, como doenças como micose, candidíase e alergias. Alergia por quê? Porque tem muito esporo no ar. Então, pessoas alérgicas acabam respirando esse esporo e aí ataca a alergia, né? Mas também tem um ponto positivo, que é a produção de medicamentos, como a penicilina, né? Ela foi descoberta por Alexander Fleming em 1928. E como que ele descobriu isso? Foi muito engraçado. Ele estava lá fazendo seus estudos com bactérias. E aí ele ia sair de férias. Aí ele deve ter ficado um pouco ansioso para sair de férias, né? Um pouco perturbado, assim, para fazer as malas, para poder viajar, estava cansado. E ele esqueceu, pessoal, uma placa de Petri como essa daqui, em cima da sua mesa, com culturas de bactérias aqui. E aí ele saiu de férias, foi, largou lá, nem percebeu. Quando ele voltou, ele viu que tinha mofado a placa de Petri dele. Ou seja, tecnicamente teria estragado o trabalho dele. Mas aí quando ele parou e observou, ele viu que formou um halo em volta do fungo. Então o fungo estava ali, o mofado estava ali na placa, só que formou uma região em volta dele que não estava contaminada por bactéria. E aí ele foi estudar e analisar esse fungo e ele descobriu a penicilina, que é um antibiótico muito usado até hoje. Ou seja, tinha uma substância que atuava contra as bactérias, que se defendeu ali do fungo, né? O fungo se defendeu da bactéria ali. Então foi uma descoberta incrível, e isso tudo por um acidente, né? Imagina se ele não tivesse largado aquela placa lá. Talvez ele não tivesse descoberto tão cedo, né? Pode passar, por favor.
E aí, a gente tem também a importância na alimentação. Tanto porque a gente come cogumelos como shiitake, champignon, né? Na comida fica uma delícia. Como também no caso das leveduras que fermentam e ajudam na fabricação de cerveja, vinho, pão. Imagina o que seria da nossa vida, né? Sem eles. E também na fabricação de queijo, como o gorgonzola e o roquefort também, que são muito gostosos. Muito utilizados aí na culinária. E, pessoal, por hoje é só. Muito obrigada por terem participado. Se não entendeu alguma coisa, volta um pouquinho o vídeo, dá um pause, vai, assiste com calma aí, tá bom? E um beijo, até a próxima aula.